Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com a palavra de Deus. Nessa sexta-feira, nesse dia maravilhoso, abençoado, que Deus nos concedeu. Estamos mais uma vez aqui para falarmos da palavra de Deus. Que Deus possa abençoar o seu dia nesse dia de hoje. Que Deus possa te alcançar aonde você estiver. Todos vocês que estão inscritos nesse canal e vocês que já se inscreveram, que Deus possa vos abençoar, que Deus vos alcance com a sua misericórdia e com a sua graça. Vamos falar com Deus. Nessa manhã nós vamos estar meditando na palavra, vamos refletir sobre a palavra de Deus. Fique comigo até o final. Assista esse vídeo em nome de Jesus Cristo, que com certeza Deus, Ele irá falar com você. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Esther. Esther, capítulo 1. Muitos conhecem essa passagem, muitos nem pregam, né? É difícil ser uma pregação sobre esta palavra, sobre o livro de Esther, do capítulo 1. Então, nós vamos estar lendo a partir do verso 10 até o 22. Vamos ler para que nós possamos entender a história, o que aconteceu, o que Deus faz, como Deus cria situações quando Ele quer abençoar o povo dele. Vamos lá. Versículo 10. A recusa da rainha Vasti. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou Neumã, Bista, Arbona, Bictá, Abacta, Zetar e Cagas, e os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém, a rainha se recusou vir conforme a palavra do rei, por meio dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios, que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carzena, Setar, Adimata, Tarsis, Meres, Marcena e Mecumã, os 7 príncipes dos persas e dos medos que viam a face do rei e se eram os primeiros no reino. E o que segundo a lei se devia fazer, a rainha Vasti, por não ter obedecido ao mandado do rei Assuero por meio dos eunucos. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes, não somente contra o rei pecou a rainha Vasti, porém também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia deste feito da rainha chegará a todas as mulheres, do modo que os seus olhos desprezarão os seus maridos, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem a rainha a presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E nesse mesmo dia, as princesas da Pérsia e do Média, ouvindo o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. Assim haverá muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, que seja escrito nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, porque a Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra
que seja melhor do que ela. E ouvindo-se o mandado que o rei decretaram em todo o seu reino, ainda que seja grande, todas as mulheres darão honra aos seus maridos, desde a maior até a menor. E pareçam boas estas palavras aos olhos do rei e dos príncipes. Então fez o rei conforme a palavra de Memucã. O rei enviou cartas a todas as províncias do reino, e cada província de acordo com a sua escrita e a sua língua, para que cada homem fosse senhor em sua casa, e para que se publicasse isso conforme a língua de cada povo. Olha isso. Que situação Deus criou ali, nesse momento. Olha a situação. O rei Assuero, né, estava ali já cansado, cheio do vinho, né, embriagado, mandou chamar a rainha Vasti. E ela estava reunida com as suas amigas, com as outras princesas e rainhas lá na casa dela. Mas o rei já estava há muitos dias bêbado e querendo exibir a rainha. Ele já tinha mostrado tudo o que tinha no seu reino, mas faltava uma coisa, que era a rainha, que era a parte principal. E quando ele fez o convite, ela recusou o convite do rei. Mas isso foi uma estratégia de Deus. Foi uma estratégia do nosso Deus para que o povo do Senhor fossem salvos. Então vamos meditar um pouco aqui, olha. De temperamento orgulhoso e arrogante, resolveu dar um banquete a todos os seus príncipes e governantes por um período que durou 6 meses. Não se sabe por que esse banquete foi tão longo, mas segundo Heródoto, o historiador daqueles tempos, possivelmente a sua convocação tinha a intenção de consultar seus príncipes e homens leais ao seu governo sobre a possibilidade de uma invasão da Grécia, pois que deveria vingar a derrota de seu pai Dário. Para os atenienses, logicamente os convidados não permaneciam ali o tempo todo, mas se revezavam, cedendo lugar a outros que chegassem de todas as partes do reino. Então essa festa durou, né, todo esse tempo assim, mas eles revezavam. Um ia embora, voltava, outro ia, e assim foi se passando todos esses longos dias, né, de festa. Nesse banquete estava vedada a presença feminina, e talvez por isso Vasti, a rainha e esposa de Assuero, ofereceu outro apenas para mulheres. Já que ela não podia entrar na festa do rei, ela fez uma festa e convidou as mulheres para estarem na festa com ela. E no final de uma semana de festividade, com muita comida, principalmente muita bebida, Assuero mandou os eunucos que o serviam introduzisse a rainha Vasti no salão do banquete, pois queria apresentá-la ou exibi-la aos seus convidados. Com certeza ele queria exibir a mulher, né? Para a surpresa do rei e de todos os nobres com estavam reunidos, Vasti se recusou a desfilar na presença do rei. Então a rainha se recusou. E vamos adiantando aqui a história. Depois que a rainha se recusou, né, entrar na presença do rei, que o rei ficou muito irado, ele ficou muito triste, ficou depressivo. Aí veio, né, o rei foi então consultou os conselheiros. Estes levaram a crer que se ele não depusesse Vasti da posição, né, de esposa e rainha, as outras mulheres do reino perderiam o respeito pelos seus maridos, tornando o relacionamento muito mais difíceis.
Sugeriram também ao rei que emitisse um decreto obrigando que todas as mulheres honrassem os seus maridos. Decreto do rei. Esta era uma argumentação sem fundamento e uma lei sem cabimento, porque relacionamentos matrimoniais não são construídos por meio de decretos. Respeito e honra devem ser frutos do amor, não de imposição legais. Então, nos nossos dias de hoje, isso não funciona. Esse decreto não funciona. Tem que se adquirir o respeito, o amor, né? Conforme a convivência do casal, aí o amor, a convivência, o respeito, a honra devida à mulher, ao marido. Então, isso funciona. E eles queriam fazer uma lei, um decreto. Vasti foi destituída e nada se soube sobre o seu destino. Entretanto, este episódio abriu as portas para que Esther, uma bela jovem judia, fosse escolhida como rainha em seu lugar, o que foi providencial para salvar os judeus da conspiração de Amã, que pretendia eliminá-los da terra. Mas isto é outra história. Então, isto é uma outra história, né? A parte de Amã. Vamos falar sobre as mulheres, né? A rainha que foi destituída, Deus colocou outra rainha no lugar, uma jovem judia, né? A Esther, que era órfã, era criada pelo seu tio Mardoqueu, mas os judeus estavam passando por uma grande perseguição. O povo de Deus estava passando por uma grande perseguição e era necessário Deus levantar alguém que intercedesse pelo povo. E Deus achou por bem escolher a Esther. Então Deus escolheu Esther para ser a intercessora do povo de Deus. E é assim que Deus faz, né? Na minha e na sua vida. Quando Deus, Ele quer nos honrar, Ele honrou o povo judeu através de Esther. Quando Deus quer nos honrar, Ele cria situações que no momento nós não entendemos. Cria situações que parecem absurdas aos nossos olhos, mas são caminhos que Deus está usando para nos abençoar. Então você, mulher, que nesse dia de hoje está nos ouvindo, nos assistindo, tenha certeza que às vezes essa situação que você está passando, essa humilhação, esse desprezo, né, essas calúnias, essas afrontas, seja uma oportunidade para Deus te honrar lá na frente. Não se preocupe. A Esther, ela foi levada cativa ali para o reino, né, para o palácio do rei Assuero. Foi como escrava. Mas Deus tinha uma promessa, Deus tinha um plano. Ela era uma jovem belíssima. Então Deus usou ela como para ser a rainha, para salvar, para libertar o povo judeu. Então muitas das vezes Deus quer te usar, mulher, para algum propósito dele aqui nessa terra. Ele vai criar situações, ele vai te tirar de um lugar, vai te colocar em outro, ou ele vai te colocar e vai tirar outra pessoa. Se ele tiver que te abençoar, que ele tiver que te honrar, ele vai usar os meios dele. Nem que ele tenha que tirar rei, tenha que tirar governo, tenha que tirar presidente, mas ele vai te honrar para que a palavra dele seja pregada. Dentro de uma congregação, Deus tira aquele que está impedindo a obra e coloca outro e levanta outro para a obra prosseguir, porque a obra de Deus, ela não pode parar. A obra de Deus tem que continuar. Então, muitos estão ali assumindo uma cadeira, assumindo uma posição, mas não estão agradando a Deus. Deus vai criar uma situação, vai tirar essa pessoa e vai pegar o pequenino que está lá, escondido, esquecido, desprezado, sendo humilhado, mas Deus vai trazer e vai colocar na posição, porque é assim que o nosso Deus faz. Ele honra. Quando Ele quer honrar, Ele vai dar honra a quem tem honra. E assim é a história. Os judeus iam ser eliminados pelo Ramã. Mas antes que isso acontecesse, Deus levantou Esther e capacitou essa jovem. Encheu ela com seu Espírito Santo e com sabedoria, para que ela pudesse reinar sobre o povo judeu.
Assim é comigo e com você. Deus vai nos capacitar, Deus vai nos dar sabedoria, vai nos dar entendimento, vai nos dar visão, para que nós possamos entender qual é o propósito de Deus na nossa vida. E assim o nome do Senhor será glorificado para sempre. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te alcançar nesse dia, que você, mulher, que está sofrendo por muitos abusos, por muitas humilhações, tenha certeza que tudo isso contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Mas fica na posição, não saia da posição, porque Esther, ela estava lá no palácio, ela não se contaminou, ela não se corrompeu, ela ficou na posição dela, ela não participou, né, daquelas coisas todas que as outras mulheres se enfeitavam, se embonecavam, fazia de tudo para agradar o rei. Ela não fez, ela simplesmente orou e jejuou, e ficou firme na posição, crendo no Deus que ela servia. Então, eu e você temos que ficar firme na presença de Deus, orando, jejuando, lendo a palavra e crendo nas promessas de Deus, porque com certeza todas elas vão se cumprir na minha e na sua vida. Guarda esta palavra no seu coração. Quando Deus quer honrar, não tem quem possa impedir. Fica nessa posição. Que Deus possa te abençoar. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus possa nos dar uma grande oportunidade de sermos a libertadora, a pessoa que leva a palavra de Deus, que através de nós muitas almas venham ser abençoadas e libertas e curadas pelo poder de Deus. Deus abençoe. Fique com Deus. Beijo no coração.